O Cinema Novo é um movimento cinematográfico brasileiro ocorrido nos anos 60 e 70 através de jovens cinematovistas inspirados pelo neorrealismo italiano, pelas inovações da Nouvelle Vague francesa e, de forma mais próxima, pelo cinema independente brasileiro dos anos 50. Uma das maiores características desse movimento eram as críticas à situação colonial ainda vigente no país, discutindo a realidade social, política e cultural brasileira. Além disso, a luta para o fortalecimento da cultura e originalidade brasileira e que, apesar do baixo orçamento e com produções simples, fizeram história. O célebre lema do Cinema Novo é "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", significando que, apesar das dificuldades financeiras, o que importava era a ideia que o filme queria passar. Isso é uma citação do Paulo Emílio Salles Gomes, é um crítico de cinema, né? Ele falando dessa brasilidade que faz cinema, né? Que não tem que se adequar, o cinema novo, talvez no gesto modernista, não tem que se adequar a Hollywood ou mesmo ao neorrealismo e à Nouvelle Vague. Ele fala assim: não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original. Nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A plena construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. O filme brasileiro participa do mecanismo e o altera através dessa incompetência criativa em copiar. Voltando alguns anos, podemos observar os antecedentes do Cinema Novo e os filmes que revolucionaram a estética do cinema em nível mundial, inclusive influenciando o surgimento desse movimento brasileiro. Primeiro, as influências internacionais. O neorrealismo italiano, movimento cinematográfico dos anos 40, que era motivado a retratar as dificuldades e a desigualdade presente na Itália da época. Eles faziam um cinema que mostrava a realidade do país. Por exemplo, usava-se como cenário a cidade de Roma, bombardeada após a Segunda Guerra Mundial, e os atores muitas vezes eram da população local. Tudo isso com pouquíssimos recursos. Além desse movimento, houve também a Nouvelle Vague francesa, que foi uma nova estética de cinema criada em 1958, na França. Ela também tinha poucos recursos, com filmagens nas ruas, atores poucos conhecidos e produções baratas. E trouxeram inovações pela grande liberdade que eles tinham no roteiro e na narrativa. Agora, chegando no universo das produções nacionais. Ainda na época das chanchadas, o jovem cineasta paulista Nelson Pereira dos Santos fez em 1955 o filme chamado Rio 40 Graus, obra que trata de forma inovadora as favelas cariocas e o samba, sem filtros e sem o fator utilizado pelos críticos como a alienação. Ele desmistifica o morro, mostrando o jogo do bicho, as dificuldades dos moradores locais, os problemas das escolas de samba, entre muitos fatores. Depois disso, o mesmo diretor fez em 1957 o filme Rio Zona Norte. Além disso, tiveram Mário Carneiro e Paulo César Saraceni com o curta-metragem Arraial do Cabo, Linduarte Noronha com Aruanda e muitos outros filmes do cinema moderno brasileiro que fizeram parte da construção do cinema novo. Provavelmente, o que esses filmes mais trouxeram para esse novo movimento é a vontade desses diretores de mostrar para o brasileiro o que era o Brasil. Na década de 50, a indústria cultural brasileira sofria com diferentes bloqueios que impediam a realização de produções cinematográficas e, à vista disso, a produção de obras com a maior qualidade técnica. A situação naquele momento acabou influenciando jovens intelectuais e artistas a discutir um novo rumo para o cinema nacional. Em seus encontros, além de pensar em métodos para o começo dessa arte cinematográfica brasileira, seus integrantes se mostraram aflitos ao se distanciar do respeitado modelo ficcional do cinema norte-americano. A partir disso, os interesses principais era realizar um cinema de apelo popular, capaz de discutir os impasses e questões ligadas à realidade nacional, e o uso de uma linguagem inspirada nas raízes de nossa própria cultura. Dessa forma, esses cineastas usaram a fala, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, como um exemplo de lidar com as dificuldades e mesmo assim serem produtivos com boas ideias. O
O cinema novo passou por diversas dificuldades. Além dos desafios na produção dos filmes, houve um período em que o movimento se passou durante a ditadura militar no Brasil. Ainda nesse momento, o cinema novo se aproximou do tropicalismo, movimento musical que criticava o nacionalismo ufanista e a aversão radical aos elementos da cultura estrangeira. No último período do cinema novo, de 1968 a 1972, há um volume menor de produções. A adaptação de outros participantes a oportunidades oferecidas pela indústria cultural brasileira e o isolamento de alguns cineastas acabou desgastando o movimento. Os poucos cineastas que ainda restavam entusiasmados com o movimento, a partir da década de 1970, passam a se dirigir a outra fase do cinema brasileiro, o chamado cinema marginal, mais voltado a políticos sociais. Apesar de inúmeros diretores renomados terem passado pela história do cinema novo, podem-se destacar 6 deles. Em maio de 1940, Carlos Diegues nasceu em Maceió, Alagoas, e é um dos grandes nomes do cinema brasileiro de todos os tempos. No início dos anos 60, foi um dos fundadores do cinema novo. Carlos Diegues foi responsável pelo curta Escola de Samba, Alegria de Viver, apresentado no filme 5 vezes Favela. Porém, seu maior destaque foi em 1970, após a inauguração de seu filme Chica da Silva. No Nordeste, Glauber Rocha nasceu na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro são 3 filmes de grande importância para o movimento do cinema novo, no qual ele faz grandes críticas sociais. Esses 3 filmes foram os principais produzidos pelo autor. Porém, com Terra em Transe, ele se tornou reconhecido internacionalmente, após conquistar o prêmio de crítica do Festival de Cannes. O terceiro diretor é Joaquim Pero de Andrade, que passou a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro e enfrentou grandes mudanças ao decidir deixar a sua faculdade de física para ir trabalhar com seu sonho, cinema. Em 1960, ele produziu o curta-metragem Couro de Gato. Em 1963, foi convidado para dirigir o documentário Garrincha, A Alegria do Povo. E, em 1969, foi preso pela ditadura militar. Porém, foi liberado alguns dias depois e começou a filmar Macunaíma, que foi o seu maior filme de sucesso. Leon Risman nasceu no Rio de Janeiro em 1937 e também decidiu largar sua universidade para trabalhar com o cinema. Seu primeiro curta foi Pedreira de São Diogo, apresentado no filme 5 vezes Favela. Além disso, em 1962, ele lançou seu primeiro longa de ficção, adaptado de uma peça de Nelson Rodrigues, A Falecida, estrelado por Fernanda Montenegro e Ivan Cândido, que trabalhava a alienação das classes populares. Paulo César Saraceni, nascido em Brasília no ano de 1932, foi o fundador do curta-metragem Arraial do Cabo, que foi uma das principais influências para o movimento do cinema novo. Em 1965, ele dirigiu e escreveu sua principal obra, o filme O Desafio. O cinema novo foi reconhecido internacionalmente por diversos cineastas renomados como Martin Scorsese, Rocha's pictures, sort of like Japanese and Italian cinema mixed together, I used to say, and I was trying to struggle to find out what it was, to find out where all these styles came from, but then I realized too, I think about Terem Trans, and I look at it now, and it's, you see Welles, you see Orson Welles, you see Eisenstein, of course, you know, and whenever I make a picture, you know, the first thing I do to jumpstart, if anything's left, I run Russian films of the 1920s. It's Eisenstein, Toshenko, Dziga Vertov, some Podovkin, some Kuleshov. But now these days Toshenko I like a lot. And if I can, Antonio Desmortes or Terem Trans.
you know, and that's just to push the mind working. That's to refresh the memory, or should I say, if there is anything left, to refresh the inspiration, to be inspired, just to be around great cinema, to see it and to be part of it, just to be in the room. You don't even have to look at it. You could be there in the room while it's being projected, you know. And so, for me, I think my eye caught, particularly Taram Transit, my eye went directly towards it because I think my eye was attuned to Wellesian cinema, Orson Welles. I liked Welles's films a lot. Homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para só homem. E o mestre alemão Fritz Lang, que elogiou o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, falando que foi uma das mais fortes manifestações da arte cinematográfica que já viu. São 5 episódios, né? Eu estou colando aqui, Um Favelado, Zé da Cachorra, Coro de Gato, Escola de Samba Alegria de Viver e Pedreira de São Diogo. Então, são curtas, né? Não são longos, ou seja, produção mais fácil, produção coletiva, produção por uma instituição que facilitava isso, né? Há um regime produtivo que dialoga com uma estética, né? Isso é muito interessante, né? Já temos alguns dos grandes nomes trabalhando aqui, né? Temos o Coro de Gato. Coro de Gato é do Joaquim Ferreira dos Santos. É uma beleza, uma poesia, assim. São crianças. Mestre Nelson Pereira dos Santos, né? Faz parte aí da série de filmes dele, né? É de 63, né? Faz parte da série de filmes de adaptação que ele fez. Ele adaptou uma série de filmes do Graciliano Ramos, né? Romancista nordestino, não sei se alagoano, pernambucano. Ele fez Cadernos do Cárcere, ele fez mais alguma outra adaptação, o que justificou sua posterior entrada na Academia Brasileira de Letras. O cineasta foi reconhecido pelo fechado domínio da literatura, né? Que não precisa ser tão fechado assim. Ele estava com a ideia dessa adaptação há muito tempo e parece que conseguiu montar uma equipe, foi para o sertão e choveu. Como é que você vai filmar a vida seca chovendo? Então, ele montou um roteiro, montou uma história, em 2 semanas fez outra coisa. Acho que é o Mandacaru Vermelho. Quem pode, pode, né? Mas depois o projeto foi adiado, ele voltou uma vez mais para o sertão e a secura das imagens, né? Porque há um espaço desértico, um espaço que não é povoado, portanto, a nossa proximidade geográfica, por ser território brasileiro, ainda assim não faz com que reconheçamos esse território, um território desconhecido, né? Por conta do sol, da iluminação, o filme tinha que ser estourado. O diretor de fotografia, Luiz Carlos Barreto, Barretão, né, que ele era fotógrafo da revista Cruzeiro, fotógrafo premiado, e era fotógrafo de cinema. Ele conseguiu essa luz estourada, né, que não é uma visão natural. Então, se há uma visada documental de mostrar a pobreza, há algo desnaturalizado na potência da imagem. Vejam que bela confusão. Estamos criando visível, né? E há um silêncio, não há uma trilha sonora, né? O sol não nos indica, não nos antecipa a ação. Pelo contrário, há o ruir da roda, né? Então, é uma bela adaptação, é um filme dos anos 60, absolutamente fundamental. Esse filme, eu tenho o pôster dele original na minha sala. Eu amo esse filme, né? Vejo, acho que quem gosta, né, passa por algo parecido.
cada vez que a gente vê uma nova faceta, não se esgota. População sofrida. Há uma questão de se inspirar nas revoltas de Canudo, na descrição de Canudos feita por Euclides da Cunha. Então, há algo da história brasileira, da história das revoltas, na Villa-Lobos. Há uma mistura de códigos, uma abertura para a ação. O cinema não prescreve, o cinema faz sentir. Então, é uma obra-prima do cinema. Terra do homem, não é de Deus nem do diabo. Pela ditadura, mostra aí um bloqueio. O personagem principal, ele é um jornalista intelectualizado, poeta. Ele fala: poesia e política é demais para um homem só. A arte perde seu lugar, porque é difícil produzir. Virante, mostra a impossibilidade da arte. É um filme que talvez mostre o trânsito da Terra, como, no entanto, a Terra pode ter uma potência de transformação que ficou bloqueada, talvez só fosse possível na arte. É um filme, de certa forma, amargo, mas é dúbio, porque a arte pode mostrar certas coisas. É um filmaço. Macunaíma. Macunaíma é belíssimo. Joaquim Pedro de Andrade. É colorido, que já dá outra vida. É uma adaptação literária. Também rompendo aí com a censura, que poderia bloquear esse tipo de empreendimento, uma adaptação do romance do Mário de Andrade, modernista brasileiro. E, de certa forma, se o cinema novo bebe do neorrealismo, se o cinema novo bebe da Nouvelle Vague, se o cinema novo bebe do cinema russo, soviético, porque era um cinema que se queria político e estético ao mesmo tempo, o cinema novo bebe, por ser brasileiro, por querer uma expressão da brasilidade, quer que isso quer dizer, eu não penso como uma essência, mas eu penso como um lugar que mistura as coisas, portanto, um lugar único, que se alça aos outros lugares, um ponto de partida, mais do que um ponto estático. Há um diálogo com o seu contemporâneo, a Tropicália, e o movimento musical, e, como a Tropicália, o modernismo brasileiro. O gesto literário e também, que deitou raízes também nas artes plásticas, de canibalizar o outro, canibalizar o estrangeiro, a ideia de que podemos transformar. Caso contrário, a gente vai ficar fechado numa essência tradicional. Isso é fechado. Isso é reagir ao que pode acontecer. O reacionarismo sicário, que não tem caráter, e mostra também, de uma maneira muito autoirônica, como talvez só apostando na alegria e na afirmação, só cantando, parafraseando aí o Caetano, só cantando alegria, alegria no meio da ditadura, que a gente talvez possa fazer outra coisa. E hoje em dia também, eu acho que só apostando aí na cultura que a gente consegue seguir adiante. Da nossa última pergunta, quais foram os maiores legados que o cinema novo deixou para o cinema brasileiro? Eu acho que a vontade de fazer cinema, uma vontade de potência, assim, fazer cinema, e fazer cinema de uma outra maneira. Que eu vejo isso, eu fico contente quando eu vejo isso nos jovens, que leem, que estudam, que procuram e que são ratos de baixar filme, Está nesse gesto de buscar outras visualidades, Não é o cinema novo em si mesmo, mas nesse processo de atualização, a ideia de fazer um outro cinema. Outro cinema é possível, outras imagens são possíveis, com celular, à distância, com questões que implicam a sensibilidade das pessoas, portanto, são políticas, e vocês, como atores, vocês vão saber quais são essas questões.
Mais fortes são os poderes do